Olá pessoal, beleza? Nessa sequência de vídeos nós vamos resolver um super simulado com dicas de estudos, com análise sobre diferentes questões que podem aparecer na sua prova e com alguns comentários extras, ok? Vamos lá então, começando, primeira questão, tá aí. Primeira questão, gente, desse nosso super simulado, diz aqui assim, ó, ao longo dos anos... Ao longo dos anos, faltou essa num lugar, sobrou no outro. O conceito de treinamento, muito difundido no meio empresarial, foi sendo substituído pelo conceito de educação corporativa. Sobre o conceito de educação no século XXI, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Tem aqui, a educação formal pode ocorrer em diversos espaços sociais, os quais não precisam necessariamente de ações planejadas, organizadas e sistematizadas. Vejam o seguinte, esse que seria o ponto 1. Se a educação é formal, quer dizer que ela é toda sistematizada. E um dos pontos importantes é o planejamento. Então, esse planejamento ele é essencial, ele é obrigatório e faz parte da sistematização. Se a educação é formal, então ela precisa ser planejada, organizada e sistematizada, ok? Então, esse não aqui está errado. Exemplo, a escola. Instituição que oferta educação formal. 2. A educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável pelo simples fato de existirem socialmente. Neste sentido, a prática educativa existe em uma grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da organização econômica, política e legal de uma sociedade, religião, dos costumes, das formas de convivência humana. Então, esse aqui está correto, ó. Ok? Então, educação, gente, compreende sempre processos formativos. E esses processos ocorrem no meio social. Dá um exemplo, Vinícius. Quando você vai, por exemplo, lá para o seu trabalho, ali você executa uma atividade, exerce uma profissão, tem suas atribuições, sua função e está diante de um processo formativo, aprendendo coisas que são importantes para a vida, não é? As quais você muitas vezes vai, inclusive, utilizar e reproduzir em outros âmbitos sociais. Um aluno, por exemplo, que vai para uma aula de inglês, para o clube, para o treino de futebol, então todos esses espaços são espaços formativos. Isso quer dizer que, além da escola que oferece a educação formal e que planeja a educação oficial que será oferecida ali, nós temos vários outros espaços, lugares e instituições que também ensinam, que também educam, ok? Aliás, já que eu estou falando disso, eu vou fazer uma anotação aqui para nós sempre nos lembrarmos do artigo 1º da LDB. O artigo 1º da LDB vai dizer o quê? Que a LDB reconhece a existência de vários espaços formativos. Trabalho, quer ver um exemplo aqui de espaço formativo? Ó, movimentos sociais. É um espaço formativo. Nos movimentos sociais. Quer ver outro? Associações. Então, quem faz parte de associações também faz parte de espaços formativos, sindicatos, etc. Então, a LDB reconhece que, além da escola, existem outros espaços formativos. No entanto, a LDB só vai regulamentar a educação formal, só aquela que é oferecida nas instituições de ensino. Só essa educação formal é que a LDB regulamenta, mas ela reconhece a existência de outros espaços formativos. Isso é bem importante, ok? Então, a 2, gente, está correta, tá? Então, a 2 está
correta. A 1 aqui já está fora, a 1 e 4 está fora, somente a 4 está fora. Ou é 2 ou é 2 e 3. Desculpem, vamos lá. 3 agora, que faltaram aqui os números romanos. A educação pode ocorrer em instituições específicas, tanto escolares ou não escolares, com finalidades explícitas de instrução e ensino, mediante uma ação consciente, deliberada, planificada, embora sem separar-se daqueles processos formativos globais. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a educação pode ocorrer em instituições específicas, escolares ou não, aqui ele não falou se é a educação formal ou não. Está falando que a educação, de forma geral, ela pode ocorrer em instituições específicas, sejam elas escolares ou não. É o caso, por exemplo, da pessoa que vai fazer um curso, que não é um curso obrigatório da educação básica, mas vai aprender algo relevante nesse curso, faz parte de um processo educativo, esse curso foi devidamente planejado, ele existe porque criaram esse curso de forma deliberada. Quem vai participar dele também participa e tomou vamos dizer assim, participa pelo próprio desejo, pela própria vontade de ter aquela formação, enfim. Então, essa assertiva aí da 3, ela está aberta. Ela não está falando apenas da educação oferecida nas instituições formais de ensino. E, portanto, ela também está correta, ok? Então, já vimos aqui que é 2 e 3. A 4 diz assim, ó, a educação é fenômeno social, maravilha, que se restringe especificamente ao âmbito escolar. Não. A educação, quando eu falo de forma geral, ela enquanto fenômeno social, posso ter educação familiar, educação, por exemplo, corporativa nas empresas, a educação nas associações, nos movimentos sociais, etc., dentro da escola, enfim, tá? Então, a 4 e a 1 estão incorretas, somente 2 e 3. Beleza, gente? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, o que mais, Vinícius? Questão 2. A respeito do projeto pedagógico, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa consequência correta. Então, eu estou aqui sem as... Deu algum probleminha, mas aí no seu PDF, no seu e-book, você tem isso bonitinho, né? Bom, vamos falar então um pouquinho aqui de projeto pedagógico, né? O projeto pedagógico que é, na verdade, a gente pode chamar ele numa versão de PPP. A LDB, então isso que eu vou falar agora é algo simples, fácil, mas que várias questões, várias bancas gostam, né, de cobrar isso. A LDB não fala projeto político pedagógico, fala de projeto pedagógico apenas. Mas, Vinícius, por que a gente fala projeto político pedagógico? Porque o PPP, o P do meio político, ele nasce numa versão crítica da educação, ou seja, numa concepção crítica da educação. Por exemplo, Paulo Freire ele vai dizer, a educação, o ato de educar, não é só um ato pedagógico, é também um ato político. Portanto, o ato de organizar a escola para oferecer a educação não é só um ato pedagógico, é também um ato político. Portanto, o plano que nós temos ali que direciona a escola, enfim, ele é também de natureza política. Por quê? Porque existe intencionalidade dos sujeitos que estão ali de criar o melhor cenário possível educativo para formar cidadãos para uma vida social. Então, eu olho quais são as demandas da vida social, as necessidades da vida social, qual é a realidade social para que eu possa formar esses alunos da melhor forma possível, tá? Então, é isso. O PPP, ele tem um primeiro P de projeto e aqui está relacionado a sistematização, organização, metodologia, metodologia. Então, projeto é isso, projeto político-pedagógico. O que eu quero com esse primeiro P do projeto? Antecipar o futuro, olhar para o futuro, tentar compreender o que vem pela frente, as necessidades. O segundo P é o político. Tá? Então, político quer dizer... é a relação entre escola e sociedade.
Existe uma relação escola e sociedade. Os profissionais que estão dentro da escola precisam ter uma visão coerente do que acontece na vida social. E também existe aqui intencionalidade. Então, os participantes vão participar da elaboração do PPP, por quê? Porque querem, porque entendem que isso é fundamental, é importante para que a escola possa, de fato, exercer a sua autonomia, mesmo que relativa. E o outro P é o pedagógico que olha, então, para a atividade fim da escola. A atividade fim, que é o quê? Ensinar. Então, o pedagógico está preocupado em organizar essa organização aqui agora, que ocorre no processo de planejamento, ela também existe aqui no ensino, organização do currículo, dos planos de ensino, enfim, de toda a estrutura e do cenário de ensino-aprendizagem para que o resultado seja o melhor possível, não é? Então, por isso o PPP. Bom, vamos lá, para as assertivas. O projeto pedagógico de uma empresa constitui-se em processo participativo de decisões para instaurar uma forma de organização do trabalho que desvele conflitos e as contradições no interior da organização. Então, essa primeira já é verdadeira porque, Vinícius, está falando de conflitos, de contradições, o que é isso? Primeira coisa, gente, que eu quero falar aqui para vocês é o processo participativo. Quando a gente fala da educação inclusive no Brasil, vamos pensar lá no artigo 206 da Constituição Federal e também no artigo 3º da LDB. Esses artigos tratam do que, Vinícius? Tratam dos princípios da educação. Então, a educação ela deve ser devidamente organizada com base em alguns princípios que estão no artigo 206, no artigo 3º da LDB, por exemplo, o princípio da gestão democrática, não é? Isso é um aspecto dessa assertiva. O outro aspecto que eu quero ver com vocês aqui, e a gente vai fazendo uma escola de samba bem colorida, é isso aqui, ó, conflitos e contradições. Num processo de planejamento democrático, os conflitos e as contradições são naturais, são comuns. Por quê, Vinícius? Por causa das subjetividades. O processo reconhece as subjetividades. Várias pessoas participando de um processo de planejamento na escola, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e se todos têm a palavra e a possibilidade de participar, é óbvio que as intenções, às vezes, não são as mesmas, a colisão de interesses, normal, ok? Tá normal. Beleza, e agora, José, como que eu resolvo isso? Lidando com conflitos, com boa liderança. Por exemplo, a direção da escola, o diretor da escola, de repente apoiado pelo supervisor, eles estarão ali realizando um trabalho de conscientização, de liderança, junto aos demais agentes, professores, membros da comunidade, coordenadores, funcionários, para que esses interesses sejam resolvidos. Então, o processo de discussão, de reflexão, surge porque surgem conflitos, surgem as contradições. Então, é natural, é normal que elas existam, mas é importante resolvê-las. O que não pode é perdurar os conflitos e contradições. Eles serão a base de um processo de reflexão, mas todos deverão chegar num ponto comum, que é o bem comum para a escola, o que é o melhor para a escola diante de tudo que nós estamos analisando, não é? Então, a primeira, verdadeira. A segunda, para a construção do projeto pedagógico é necessário o convencimento de todos os envolvidos no ambiente organizacional para trabalhar em prol de um planejamento estabelecido pela equipe gestora. Quer dizer, quem planeja tudo é diretor, vice-diretor, por exemplo, vamos supor que fosse diretor, coordenador, supervisor. Eles planejam tudo e o restante da equipe tem que se convencer de aceitar isso simplesmente, passivamente? Não. Dentro de uma gestão democrática, da confecção de um PPP, né, em que nós buscamos aqui, ó, nós buscamos o que é a identidade da instituição, constituir a identidade da instituição, esse processo é participativo, democrático.
E participativo democrático não é as pessoas participam apenas para concordar ou não concordar. Participar democraticamente é participar do processo de elaboração de ideias, na verdade, de diagnóstico da realidade, elaboração de ideias e tomada de decisões. Ok? Então, cuidado com aquela prova que fala assim, a gestão democrática requer que os participantes participem do processo de diagnóstico da realidade e de por exemplo, formulação de alternativas, elaboração de ideias apenas. Não, tomada de decisões também. Todos participam do processo de tomada de decisões. Então, essa segunda aqui é farceta. Então, lá na tua prova, você já falou, pô, tem uma verdadeira e tem uma falsa. Já não pode ser a B, já não pode ser a C, já não pode ser a D. Ou é... E de fato é uma só, né? Que vai, ou você sabe essa aqui, ou você não resolve. Então essa aqui a gente já sabe que é verdadeira. Vejamos, o projeto pedagógico diz respeito à organização do trabalho pedagógico organizacional, indicando uma direção, apresentando à organização concepção teórica e implementação de ações. É isso, Vinícius? Com certeza, verdadeiro. Então o que nós precisamos ter é isso. É direção, para onde nós vamos. E essa direção, basicamente, ela tem a ver com o estudo da realidade muito importante, né, que seria o seguinte, para onde queremos ir. E isso está muito relacionado à qualidade da instituição. Direção, em termos, inclusive, de qualidade da escola que eu tenho para a escola, né, da escola que temos para a escola que queremos. O que eu preciso mudar em termos de estrutura, de qualidade, de participação, aliás, de estrutura, de participação, de recursos, de técnica de trabalho, estratégias para que eu alcance mais qualidade, um outro patamar, um outro nível de qualidade, não é? E aqui, lembrando, o processo democrático é fundamental. E por fim, aqui nós já vimos que está correta, a alternativa então ficou a letra A. A construção do projeto pedagógico exige uma reflexão acerca de qual é o tipo da educação e sua relação com a sociedade, implica refletir sobre o homem a ser formado. Toda instituição, gente, tem que ter certo isso no seu PPP. Identidade é, nessa escola, como nós trabalhamos, quais são as concepções de educação, de ensino que regem o trabalho dessa escola? Qual é a concepção que eu tenho de homem? Então, eu tenho a visão que eu tenho de mundo, por exemplo, vai para um caminho ou vai para o outro? De desenvolvimento, é uma visão mais comportamentalista, por exemplo, ou não? É uma visão mais socio-interacionista, entendeu? Então, isso é importante. Por isso que a gente estuda, por exemplo, tendências pedagógicas, nós estudamos abordagens educacionais, pedagógicas, concepções variadas, teorias de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem, porque nesses assuntos nós vamos entender quais são os caminhos que tem para seguirmos e para constituirmos o trabalho de uma escola. 3, gente, sobre os conhecimentos científicos, de acordo com Vygotsky, assinale a alternativa correta. Beleza, então assim, a questão fala do Vygotsky, mas é com relação a conhecimentos científicos. O Vygotsky é um sócio-interacionista. Basicamente, qual é a visão que o Vygotsky tem sobre o homem? Eu vou colocar aqui, ó, qual que é a visão que o Vygotsky tem sobre o homem? Ele concebe o homem a partir de uma visão, inclusive, marxista, não é? De uma concepção marxista. O homem é um sujeito histórico, social, inacabado. Então, quando eu falo assim, como é o homem? Depende da época, do meio em que ele está, né? Enfim, as condições históricas são fundamentais para nós compreendermos um determinado grupo social, o sujeito, enfim, no seu processo de desenvolvimento da espécie e do seu processo de desenvolvimento enquanto o homem dentro de uma sociedade, né, que se desenvolve, que nasce, que se desenvolve, que morre. Então, tanto a filogênese quanto a ontogênese, para a gente ter um estudo adequado do desenvolvimento do ser humano enquanto espécie, enquanto sujeito dentro de uma sociedade se desenvolvendo, fazer uma análise dos processos históricos é fundamental. Mas a concepção de homem que nos chama a atenção aqui é essa. Homem é o quê? É um sujeito
histórico, social, cultural, inacabado, em constante transformação. Em constante transformação. Massa, beleza. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Vygotsky entende o homem a partir dessa visão socio-interacionista e não inatista, por exemplo. Então, o homem não é simplesmente um ser biológico igual em qualquer época. Dependendo da época, ele pode até ter a mesma condição biológica de desenvolvimento, etc. Mas a sua condição histórico, cultural, social muda, dependendo do meio, dependendo da época. Por quê? Porque esse sujeito histórico aqui, ele herda da cultura e ele se transforma um ser humano a partir do contato com a cultura. Então, a humanidade ou a humanização do sujeito vem justamente com o contato com a cultura. E só lembrando, já que eu estou falando do Vygotsky, que o grande interesse de estudo do Vygotsky é o que, na verdade, caracteriza esse processo de humanização do homem. Porque se o homem nasce um animal como qualquer outro, né? Inclusive, quando o ser humano nasce, ele nasce numa condição inferior à de outros animais. Porque outros animais já têm uma condição motora, por exemplo, muito mais avantajada do que o ser humano. O ser humano nasce totalmente indefeso. Mas chega um momento em que o ser humano dá um salto de qualidade muito grande e se diferencia totalmente dos animais. Qual é esse momento? É o momento em que o sujeito desenvolve as suas funções intelectuais superiores. Né? As funções intelectuais superiores. Então, o que interessa para o Vygotsky é isso, é o estudo das funções intelectuais ou psicológicas ou mentais superiores. Quer dizer, o ser humano, ele raciocina diferente do animal, ele planeja diferente do animal, ele tem uma memória lógica diferente do animal. O ser humano desenvolve uma atenção autônoma diferente do animal. Então, todas essas funções, a capacidade, por exemplo, de compreender signos, símbolos, de desenvolver uma linguagem, de desenvolver um sistema matemático e compreender um sistema simbólico matemático, por exemplo. Então, isso tudo diferencia o homem de outros animais. E o Vygotsky, em seus livros, como, por exemplo, Estrutura Social da Mente, Pensamento e Linguagem, dentre outros, ele vai apresentar os seus estudos e mostrar, né, a importância do desenvolvimento do pensamento, por exemplo, da linguagem, nesse processo em que o homem deixa de ser um mero animal, se humaniza e se torna totalmente diferente do ponto de vista qualitativo, inclusive, dos outros animais. Ok? Então, um pouquinho do Vygotsky aqui, já que nós estamos falando dele, para a gente aproveitar a questão, né? Continuando, Vinícius, aqui, ó, caracterizam-se, falando sobre os conhecimentos científicos, né, de acordo com o Vygotsky, caracterizam-se pela ausência de uma percepção consciente de suas relações? Lógico que não, né? Jamais. Então, aqui está errada. São formas rudimentares de construção de significados? Não, rudimentares não, são formas elaboradas. São assimilados na vida cotidiana do indivíduo? Essa questão, essa alternativa, são assimilados na vida cotidiana, dá a impressão o quê? Que o sujeito, basta ele viver a vida dele normal, cotidiano, que naturalmente ele vai se apropriar dos conhecimentos científicos. E na verdade não. Por quê? Porque nós temos dois tipos de conhecimentos, basicamente, de acordo com o Vygotsky. Nós temos aqueles conhecimentos que são os conhecimentos espontâneos, que aprendemos no dia a dia, na vida social, cotidiana, na relação com os outros. E existem os conhecimentos científicos que, sem o apoio da escola, de um professor, de uma pessoa experiente, de um processo de ensino devidamente planejado, o sujeito não tem condições de aprender sozinho. Nós estamos falando dessa segunda hipótese na questão, tudo bem? Então, são assimilados na vida cotidiana? Não. São orientados pelas semelhanças concretas e por generalizações isoladas? Não. Para eu entender conhecimentos científicos, por exemplo, conhecimentos relacionados à matemática, enfim, nós precisamos fazer associações, não é? Então, principalmente aqui, generalizações isoladas não. São assimilados por meio da colaboração sistemática
organizada entre professor e criança, com certeza. E esse professor aqui, ele atua como um mediador. Aliás, ainda falando do Vygotsky, um ponto muito importante, de acordo com o que você sabe do Vygotsky, o sujeito, quando ele conhece, né, no processo em que ele conhece a realidade, nesse processo de aprendizagem sobre a realidade, de apreensão da realidade, esse processo é um processo direto, ou seja, o sujeito apreende, ele conhece, ele passa ele assimila a realidade diretamente, ele assimila o objeto diretamente? Não, é sempre um processo mediado, sempre mediado. Então, nós temos o sujeito e nós temos um universo cultural que ele vai se apropriando, e é sempre mediado, seja por um signo, seja pela presença de uma pessoa mais experiente que ajuda a criança a entender alguma coisa, seja através de um instrumento. Tá? Sempre o processo de apreensão da realidade, de assimilação, de construção de conhecimentos, é sempre um processo mediado. E aí também é interessante a gente falar, para nós finalizarmos, né? É interessante a gente falar também aqui do seguinte, o sujeito, ele sempre tem uma zona de desenvolvimento, ele sempre está numa zona de desenvolvimento real. Então imagina uma criança, ela tem lá a zona de desenvolvimento real dela, tem os conhecimentos prévios dela, ela tem, né, uma bagagem cultural. E ela tem condições de chegar a uma certa, aliás, zona não, nível, né, nível de desenvolvimento potencial. Então o nível de desenvolvimento potencial é onde a criança está pronta para chegar. Então, se ela aprender coisas novas, ela desenvolve potencial, ela chega aqui nesse novo nível e esse nível de desenvolvimento potencial passa a ser o novo nível de desenvolvimento real da criança. Então, para ela chegar aqui, é importante a ajuda de alguém, não é? Nessa zona aqui, ó, nesse ponto, entre o ponto A e o ponto B. Como que é o nome desse espaço? Zona de desenvolvimento proximal. É aqui que o adulto mais experiente, o professor, atua para ajudar a criança a sair do ponto A, construir conhecimentos e chegar no ponto B. Qual que é o ponto B? É o nível de alcançar aquilo que ela tem potencial para alcançar. A criança vai começar fazendo alguma coisa com a ajuda do adulto e depois ela vai aprender a fazer aquilo sozinha. E aí, aquilo que ela aprendeu a fazer sozinha passa a ser o novo nível de desenvolvimento real da criança. Agora ela tem mais competências e habilidades. Ou seja, a aprendizagem levou a criança a um estado de desenvolvimento diferenciado. Tudo bem? Bom, visto isso, pessoal, acho que a gente já tem aqui um pouco do Vygotsky, tá? Um pouquinho do Vygotsky. A próxima questão é sobre Piaget. Então a gente sabe que Vygotsky e Piaget caem em tudo quanto é prova, mas eu vou dar uma pausa, nós já temos ali 28 minutos e já volto para nós darmos continuidade. Até daqui a pouco.